Hoje no nosso programa a gente quer levar a proposta para você de casa, resgatar sua atenção e foco nas suas ações. Recebendo aqui a coach e criadora do programa Você Mais Centrado, Regina Janete Dias Pereira, também formada em jornalismo e atua como coach facilitadora, de treinamentos comportamentais e desenvolvimento da inteligência emocional. Regina, mais uma vez, estou muito feliz, viu, de tê-la conosco. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente em casa, inclusive eu, a Assim, me concentrar conte mais. comigo. E, Conte gente, comigo. olha só como é sério isso. A gente tem que abrir um espaço para falar sobre resgatar a nossa atenção. Hoje vai ter, então, técnicas e dicas para você treinar a sua concentração e a sua atenção. Vamos nos propor a praticar esse exercício? Eu tenho certeza, viu, que você vai sair ganhando muito com isso. Rê, vamos lá, então. Primeiras dicas para a gente conseguir fortalecer nossa atenção. O que a gente tem que fazer com o nosso cérebro? Há uma prática muito simples que eu vou ensinar para vocês, para ser feita diariamente, por alguns minutos. Eu penso que assim, 5 minutos, 10 minutos, 10, 15, para quem tiver um pouquinho mais de tempo, 20 minutos, seria o ideal. Mas um pouquinho por dia, tá? No mínimo Aquilo 5 que minutos você por dia. puder, no mínimo 5 minutos. Eu diria que 10 minutos é é um tempo de uma boa prática, tá? O nome dessa prática é um nome meio chatinho de falar, é mindfulness. Por que esse nome no Brasil? Porque é um nome que é usado internacionalmente. E vocês talvez o pessoal em casa já tenha visto esse nome em capa de revista. Recentemente saiu uma revista super interessante com esse nome Mindfulness. Mas enfim, vocês podem chamar isso como vocês quiserem. Podemos chamar isso de um treino de atenção, tá? Então, o que é preciso fazer? Você, em algum momento do dia que tiver, né, disponibilidade, puder, não for interrompida, não tiver tarefas, coisas que chamem muito, que requeiram muito a sua presença, vá para o seu quarto, para a sala, procure ficar sozinha, peça para não ser incomodada e se sente na beira do sofá, ou de uma cadeira, ou da cama. Né? Essa é uma posição bem fácil que a gente encontra em qualquer lugar da casa, até numa mesa, você pode sentar mais na beirada e ficar, né, numa posição assim, com as mãos apoiadas nos joelhos, as costas eretas, tá? Sem se encostar. Por que sem se encostar? Porque quando a gente fica nessa posição, o nosso corpo favorece o estado de atenção. Olha, Tá? que curioso. Porque se você ficar encostada, você fica meio no automático com o corpo. E quando a gente está assim sentada nessa posição erecta, como ela não é muito usual, então é mais um fator que chama a nossa atenção para o corpo. Se é você no apoia, corpo, você relaxa, né? Exatamente. E não é um exercício para relaxamento, é um exercício é um treino de atenção. É para fortalecer essa estrutura que eu mencionei, o córtex pré-frontal, que é com ela que a gente presta atenção e raciocina e faz uma série de coisas. Coluna ereta, Coluna ereta, mãos apoiadas nos joelhos, as mãos apoiadas, sentada na ponta do sofá ou da mais cadeira. na ponta do sofá, da cadeira, para não encostar, não ficar no encosto. E aí é importante fechar os olhos para que nada no campo visual nos atrapalhe e colocar a atenção na respiração. Pode ser nas narinas, onde você mais sentir, ou tiver mais facilidade de sentir os movimentos e as sensações da respiração. Pode ser nas narinas, pode ser no peito. Eu gosto muito de colocar a atenção realmente nessa região do peito, porque, né, o peito ondula e é justamente onde estão os pulmões. Então, eu acho que as sensações são mais fortes aqui. Pode também ser no abdômen. E o treino é isso. Agora, existe o desafio, né, de você lidar com as distrações. Então, eu vou ilustrar aqui. Você fecha os olhos e começa a respirar e prestar atenção na sua respiração. Não precisa fazer uma respiração forte, nem forçada, nem profunda. É a respiração normal. Respiração normal e presta atenção na respiração, por exemplo, no peito. Tá? Como se respirar dependesse da sua vontade. Aí o que vai acontecer? Em alguns segundos, depois que você começou a praticar, a mente divaga. Faz de conta que a atenção seja a minha mão. Né? Você está lá respirando, aí a atenção, ela já sai da respiração, ela divaga, ela viaja. Aí começa a pensar na panela que está na cozinha, começa a pensar no filho, no problema.
Quando você percebe que está se distraindo, que a mente já viajou, traz de volta a atenção para a respiração. E a prática, na verdade, é esse vai e vem o tempo todo. Mas é isso que a gente precisa treinar. Que é simples, mas é difícil de praticar. Mas você ficar 10 minutinhos, gente, mas é muito vantajoso, né? É simples, mas isso tem consequências muito importantes. Então, além de você estar, quando você está se concentrando, você está fortalecendo, é como uma musculação, como se fosse uma musculação para essa área do cérebro. Fortalece essa região frontal do nosso Fortalece cérebro, uma estrutura que é quem frontal. vai trabalhar essa questão de raciocínio, de atenção, né? E quanto mais fortalecido estiver, e fortalece mesmo, tá? Exames de ressonância magnética funcional mostram isso. Então, a gente se distrai demais e perde um pouco dessa capacidade de concentração. Quando a gente treina a se concentrar, a gente resgata essa capacidade. E uma outra consequência muito importante, um outro efeito muito benéfico dessa simples prática, é que a gente está treinando uma faculdade, uma habilidade que a neurociência chama de metaconsciência. A metaconsciência é eu estou consciente de onde está a minha consciência, ou eu estou atento ao que eu estou prestando atenção, ao que eu estou fazendo. Isso é algo que normalmente a gente não faz. Habitualmente a gente não fica prestando atenção no que está pensando, prestando atenção no que está fazendo. Porque a gente, na verdade, está pensando em várias coisas, pensando em né? várias Indo coisas. muito pelo automático, fazendo várias coisas e não tem mesmo essa consciência, do que eu estou prestando atenção agora. Exatamente. Você está fazendo um monte de coisa agora, você está pensando em um monte de coisa agora, então... E essa metaconsciência é muito importante porque você se pega, de repente, se preocupando, e você pode cortar essa preocupação. Você se pega, de repente, no piloto automático. Então, é um efeito muito importante e que ajuda a gente a ter um melhor uso da nossa energia mental. A atenção é energia mental. E se a gente dispersa muita energia mental, a gente faz um monte de coisas durante o dia e acaba não realizando. Chega no final do dia, nossa, não fiz isso, não paguei a conta, ai meu Deus, esqueci, não sei o quê. Por quê? Foi se envolvendo com tudo que apareceu. E não é pouca coisa que aparece. Não. Aí, se você desenvolve essa habilidade de estar, de se observar, de perceber onde você está com a atenção, você, quando percebe que se distraiu, você volta para o seu foco. E essa capacidade de focar, né, essa capacidade de prestar atenção no dia a dia, nos afazeres, vai nos ajudando realmente a cortar as distrações e fazer o que é mais importante, o que é necessário. Ajuda no relacionamento, inclusive dentro de casa, com a Também, família e no trabalho, no campo também, profissional. Então, acho que vale a pena. No campo Regina, de profissional verdade, também. estou muito feliz que você veio. Eu que agradeço. Hoje o nosso tempo acabou, mas eu queria convidar você para voltar numa outra oportunidade. Será um Eu acho que a prazer. gente pode desdobrar mais esse Podemos, assunto. Acho que tem muita sim. coisa legal que dá para a gente falar. Passar, inclusive, outras técnicas e exercícios para o nosso público. Sim. Hoje foi, então, gente, aquele aperitivo, né? Para você conhecer um pouquinho sobre essa área, sobre esse assunto e se propor, né? De verdade, a separar aqueles 10 minutinhos do dia. Gente, se a gente se programar, a gente consegue, tá? Apesar das milhões de coisas que todo mundo tem que fazer, eu sei porque eu também tenho que fazer um monte de coisa, mas se proponha 10 minutos, né? Quantas horas tem o seu dia? 10 minutinhos só que a gente está pedindo. Para, senta, presta atenção na respiração. Dispersou? Volta, presta atenção na respiração. Lembrou de algum problema que tem que resolver? Volta. Depois, aqueles 10 minutos é só seu e da sua respiração. Parece fácil? Não é. Já te aviso. Mas vale a pena, viu? Você praticar isso. E depois vai se tornando algo fácil e vai te ajudar muito nessa questão da inteligência emocional, nessa questão da gente se concentrar nas coisas e melhora, inclusive, relacionamento, viu? Dentro do trabalho e dentro de casa com a família. Fica essa sugestão para vocês. Regina, muito obrigada pela presença. Contatos da nossa convidada de hoje sendo divulgados. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Regina, pode falar direto com a nossa convidada. E eu te espero, então, numa próxima oportunidade. Será um prazer, agradeço. Adorei tê-la aqui, de verdade, viu? Foi um prazer Tudo de conhecê-la bom. pessoalmente. Igualmente. Intervalo rápido, 10 minutinhos do dia, pratica. Depois vocês me contem, tá? As diferenças que vocês estão percebendo aí na vida de vocês. Próximo bloco a gente volta com mais dica de arte e a finalização daquela moqueca de ovos que está fazendo o maior sucesso com a nossa equipe e com o nosso público.